Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Paulo. Hoje nós iremos finalizar aqui aquela parte de autenticação, onde a gente verifica se o usuário está logado ou não, tá? Então, ó, eu vou vir aqui um pouquinho no nosso código, aqui no nosso repositório, e o que a gente precisa fazer? A gente primeiramente vai precisar utilizar aquele shared preference, tá? Para que a gente possa salvar o usuário no cache. Então, ó, eu vou instanciar o shared preferences aqui, né? Receber como injeção de dependências. Final shared preferences service, shared preference service. Vou adicionar aqui, né, como required, tá? A gente vai precisar instanciar ele aqui também no dependencies. Então, ó, register base singleton shared preferences service. Dessa forma, ótimo. Precisando aí passar ele aqui também. Ótimo. Agora, nós iremos aqui, no momento que nós fizermos login, nós iremos salvar o user, né, o usuário no cache, né, no shared preference. Então, ó, eu vou copiar essa parte, vou atribuir aqui, ó, final result, recebe esse cara. Depois a gente retorna o result. Então, aqui, ó, caso o nosso result ele seja um ok, dessa forma, a gente vai fazer o seguinte, ó, waiting shared preferences .save user. E aqui a gente vai precisar de um user, né? Lembrando que o que ele retorna é um login response e a gente precisa transformar em user. Então, final user recebe user e ele vai ter todas essas propriedades e nós iremos atravessar as propriedades para o login response, né? Então, ó, result ponto value ponto access token dessa forma. Aí, dessa forma, passar todo mundo aqui para virar usuário. Esse cara também. Aí salvaremos aqui o user. Aí o que nós faremos? Eu vou englobar tudo isso aqui num try catch. Try aqui on exception, né? Catch error, tá? E aí error a gente retorna o result.error passando um error. E no finally a gente faz um notify listeners. Mas aí a gente precisa de uma reatividade aqui. E nós colocaremos uma reatividade aqui na interface. Então, essa classe abstrata of repository, ela extends o change notifier. E aqui ele extends, primeiramente, extends change notifier primeiramente. E depois, ele implementa o auth repository aqui pra gente. Aí aqui embaixo nós precisaremos executar o notify listeners. Próxima coisa que nós faremos é o repositório vai ser nossa fonte da verdade. Então nós precisaremos dizer quando que esse cara está autenticado ou não. Então, ó, vou vir aqui criar um filter. Boom. Is get, né? Somente leitura. Is authenticated. Dessa forma aqui. Agora a gente precisa implementar esse cara aqui embaixo, né? Lembrando que esse cara aqui, ele precisa ser sobrescrito. Então, vou sobrescrever o override aqui. Esse cara precisa virar uma função. Um bloco de código dessa forma. Como que a gente verifica se ele está autenticado ou não? Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, final result recebe await shared preferences.get fetch user, tá? Aí esse cara aqui ele retorna um result user. Então, ó, switch result ok do tipo user interrogação, já que ele retorna uma interrogação aqui, tá? No default aqui ele já retorna false, porque se ele não entrar no ok ele retorna false, tá? E aí o que eu retorno? Ó, eu retorno o nosso result.value diferente de novo. Qual que é a lógica aqui? Se eu busquei o resultado lá do fetch user e ele veio nulo, tá? Então se a gente olhar a implementação aqui dentro, se ele veio nulo, significa que esse cara não está logado. Então,
eu retorno false. E se ele for diferente de nulo, eu retorno true. Bem simples assim. Voltando no nosso app aqui agora, ó, quando eu dou refresh aqui no app, vocês podem ver, tá? Quando eu dou refresh no app, ele continua nessa tela inicial, tá? Por quê? Possivelmente, vou até desinstalar esse app rapidinho para vocês entenderem. Ó, curso MVVM, aqui, app info. Beleza? Vou rodar novamente para vocês entenderem. Vamos fazer todo o procedimento do zero. O que acontece, pessoal, enquanto o app roda aqui? Deixa eu falar com vocês. Quando não tem esse app iniciar, ele vai passar por uma splash screen, primeiramente, que é a rota inicial. Se esse cara não tiver logado, ele vai precisar passar para o login. Se ele tiver logado, ele precisa passar para home, tá? E aí, deixa eu até ver aqui se a gente tem aqui as rotas certinho, tá? Então, ó, trocando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui na UI a Splash. Aqui em Splash eu vou criar aqui widgets, né? Ó, vou criar aqui widgets. E aqui em widgets eu vou criar aqui, né? Splash screen. Vou criar ela aqui com stateful, deixa eu puxar isso para cá. Stateful, splash screen. Basicamente ele vai ter um scaffold e no corpo dele ele vai ter aqui, né, no body, ele vai ter aqui um center child circular progress indicator. Pessoal, nessa parte a gente vai ter que criar uma nova rota lá para ele, né? Então, routes, static, const, splash, recebe, barra, splash. Ótimo. Agora nós iremos mudar lá no router, certo? Então vamos criar uma nova rota aqui para ele. O routes.splash. E o builder dele vai ser o splash screen. Ótimo. Nossa rota inicial agora é a splash. Então quando nós reiniciarmos nosso app, ele cai na splash aqui, ó. Tá vendo que ele está só na splash agora? Aqui que nós precisaremos fazer? Nós precisaremos fazer o repositório verificar se ele está ou não na rota inicial. Eu acho até melhor a gente finalizar essa aula aqui e na próxima aula nós fazemos isso, né? De verificar se o usuário está logado ou não, beleza?